Hoje, as ruínas da Torre Wardenclyffe se erguem. Uma estrutura abandonada que resiste ao tempo. Um lembrete fantasmagórico de um sonho inacabado. No último episódio, deixamos uma pergunta no ar. O que o mundo seria se a Torre de Wardenclyffe tivesse sido deixada funcionar? Tesla morreu em 1943 sem ver seu maior sonho se realizar. Energia elétrica transmitida sem fios, disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Por décadas, esse sonho foi tratado como fantasia de um gênio excêntrico. Ficção científica, não ciência aplicável, mas algo mudou nas últimas 2 décadas. Bilhões de dólares passaram a ser investidos exatamente nas áreas que Tesla explorou primeiro. Neste episódio final do dossiê Tesla, vamos mostrar onde a humanidade chegou e o quanto ainda falta para realizar o que ele imaginou há mais de 100 anos. Chegamos ao último episódio da nossa série. Já vimos a torre cortada, os códigos ancestrais, o oscilador, a confiscação do FBI. A pergunta que fica no fim de toda boa história sobre um visionário é: o que aconteceu depois dele? Vamos lá. A busca por energia ilimitada e limpa hoje tem um nome. Fusão nuclear, o mesmo processo que alimenta o Sol, recriado aqui na Terra. Precisamos monitorar a estabilidade do plasma. Os níveis de energia estão subindo muito rápido. Sim, mas a contenção magnética parece estar segurando. Veja o ponto X. Semanas antes, o reator chinês EAST, apelidado de Sol Artificial, já havia sustentado o plasma por mais de 17 minutos a 100 milhões de graus. O reator IAST, o coração artificial da China, atingiu temperaturas sem precedentes. Um passo gigante para a energia de fusão. Esses números podem parecer abstratos, mas eles representam o maior obstáculo da fusão sendo lentamente superado. Manter o plasma estável tempo suficiente para gerar mais energia do que consome. Este marco representa um avanço crítico. Pela primeira vez, mantivemos o plasma estável por tempo suficiente para gerar um ganho líquido de energia. O ITER, projeto internacional que reúne 35 países na França, pretende atingir o primeiro plasma em 2027, o maior experimento de fusão já construído na história. Este é o local do ITER na França, o maior experimento de fusão do mundo. Um testemunho da cooperação global e da ambição da engenharia. Mas a fusão nuclear deixou de ser monopólio de governos. Empresas privadas como Commonwealth, Fuel Systems e TAE Technologies levantaram bilhões de dólares em investimentos. Os dados de hoje superaram nossas expectativas. Sim, a estabilidade do plasma está muito melhor. A Commonwealth Fusion Systems desenvolveu ímãs supercondutores de alta temperatura, um avanço de engenharia que pode reduzir drasticamente o tamanho e o custo dos reatores. Esses supercondutores de alta temperatura representam um salto monumental na tecnologia energética, aproximando-nos de um futuro movido à fusão. Alcançamos a ignição. Com esta nova tecnologia, estamos gerando energia limpa e ilimitada para o mundo. Essas empresas projetam protótipos comerciais de fusão já para o final desta década. Uma promessa que, se cumprida, mudaria completamente a matriz energética mundial. Como você pode ver, a reação de plasma está completamente estável. Estamos gerando energia limpa suficiente para toda a região. Esta tecnologia detém a chave para um futuro movido a energia limpa e eficiente. É um momento emocionante para a ciência. É irônico notar. Tesla também tentou convencer investidores privados a financiar seus projetos de energia ilimitada e foi rejeitado por décadas. Hoje, a mesma ideia atrai bilhões. Eu preciso do seu apoio para alimentar o mundo inteiro. Nossa empresa está comprometida com o futuro que você apresentou. A diferença não foi a ideia, foi o momento e a maturidade tecnológica necessária para preservá-la viável. 100 anos após as experiências de Tesla, a tecnologia finalmente alcança a visão original, transformando nosso mundo. Mas existe uma tecnologia que segue o sonho de Tesla quase à risca: a transmissão de energia sem fio, a mesma ideia que motivou a Torre de Wardenclyffe. Aqui na Amazônia, a tecnologia encontra a natureza. A transmissão de energia sem fio não é mais ficção científica, é a nossa realidade. A empresa Whitetricity, fundada por pesquisadores do MIT,
desenvolveu tecnologia de carregamento sem fio para veículos elétricos usando ressonância magnética. Este é o futuro da recarga veicular. O campo magnético dourado ilustra a eficiência com que a energia flui diretamente para a bateria, sem a necessidade de cabos. O sistema permite que um carro seja carregado apenas estacionando sobre uma base, sem cabos, sem conectores, sem intervenção humana. Como você pode ver, o carro está carregando perfeitamente, sem a necessidade de cabos físicos. A tecnologia sem fio é o futuro. Montadoras como Hyundai e Genesis já testam a tecnologia em veículos de produção. Em cidades da Ásia, ônibus elétricos autônomos já circulam recarregando sem fio em pontos específicos. A visão otimista do futuro da mobilidade urbana. Ônibus elétricos autônomos como este carregam sem fio, tornando nossas cidades mais limpas e silenciosas. Não é energia transmitida pelo ar livre como Tesla sonhava em escala planetária, mas é o mesmo princípio físico, finalmente viável comercialmente. O sonho de energia sem fio de Nikola Tesla, antes monumental, evoluiu. Hoje, cabe na palma da sua mão, concretizando o mesmo princípio central. Tesla também sonhava com algo maior do que tecnologia. Ele queria descentralizar o controle da energia, tirá-lo das mãos de poucos e colocá-lo nas mãos de todos. Bem-vindos ao futuro da energia. Em vez de uma única grande usina, imagine milhares de pequenas fontes, todas conectadas em uma rede inteligente e resiliente. Hoje, esse conceito tem nome: microrredes. Pequenos sistemas locais de geração e armazenamento de energia que podem operar de forma independente da rede elétrica tradicional. Com os painéis solares e o armazenamento local, esta comunidade alcançou a tão sonhada independência energética. Baterias de nova geração, painéis solares cada vez mais eficientes e sistemas inteligentes de gestão energética estão tornando comunidades inteiras menos dependentes de usinas centralizadas. Precisamos monitorar o fluxo de energia da rede principal. Sim, e garantir que o armazenamento da bateria esteja otimizado para o pico da demanda. No Brasil, o mercado livre de energia, com expansão prevista para 2027, segue exatamente essa lógica: dar ao consumidor mais controle sobre de onde vem sua energia. Como você pode ver, esta atualização melhora significativamente a estabilidade em toda a região Nordeste. É a visão de Tesla aplicada de uma forma que ele talvez nem imaginasse. Não um único transmissor global, mas milhares de pequenos pontos de geração conectados. Um mapa de rede mostrando milhares de pontos de energia distribuída conectados por toda a paisagem. Uma releitura moderna de uma ideia secular. Eu acho fascinante que a visão de Tesla não precisou ser realizada exatamente como ele imaginou para ser verdadeiramente realizada. Ele queria energia descentralizada e acessível. Nós chegamos lá, só que de um jeito diferente do que ele desenhou. E isso, para mim, é a prova mais forte de que ele estava certo sobre a direção, mesmo errando o caminho. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos a alguns marcos que aconteceram nos últimos meses, provas de que essa corrida não é promessa distante, é progresso real. O tempo acelera, e com ele, a nossa capacidade de inovar. As últimas décadas testemunharam avanços científicos notáveis, da exploração espacial à robótica avançada. Em janeiro de 2026, o reator chinês IAST superou o chamado limite de Greenwald, um marco teórico que indica maior densidade de plasma sem perda de estabilidade. Conseguimos! Atingimos a ignição completa! É incrível! Funcionou! Em paralelo, a China iniciou a construção do BEST, uma versão aprimorada do EAST, com o objetivo de gerar a primeira eletricidade comercial por fusão nuclear da história, por volta de 2030. Em Hefei, o reator experimental de fusão representa o auge da engenharia. Um cronograma ambicioso impulsiona este esforço monumental. Isso significa que a primeira lâmpada do planeta alimentada por fusão nuclear pode acender dentro da próxima década. Algo que há 20 anos parecia ficção científica distante. Este é um momento histórico para a humanidade. A primeira lâmpada alimentada por energia de fusão nuclear. Mas os próprios cientistas envolvidos são cautelosos. Especialistas estimam que as primeiras usinas comerciais de fusão só devem operar entre 2035 e 2040. Este roteiro representa anos de dedicação. Estamos otimistas, mas sabemos que a paciência é fundamental para a verdadeira descoberta.
Curiosamente, muitos dos cientistas e engenheiros que hoje trabalham nessas tecnologias citam Tesla diretamente como inspiração, não como uma curiosidade histórica, mas como referência técnica real. Do legado de Tesla à promessa da fusão. Estamos conectando esses pontos, construindo o futuro da energia bem aqui neste laboratório. Engenheiros de transmissão sem fio frequentemente começam suas apresentações técnicas citando os experimentos originais de Tesla com a bobina de Tesla no final do século XIX. A bobina de Tesla não é apenas uma peça de museu. É o ancestral direto da tecnologia sem fio que usamos hoje. Pesquisadores de energia descentralizada apontam que a visão de Tesla de uma rede livre de energia para todos antecipou debates que hoje dominam política energética mundial. A visão de Tesla, apresentada há mais de 100 anos, é a base da nossa nova matriz energética sustentável. Mesmo a indústria de carros elétricos carrega o nome dele, a Tesla Inc., fundada décadas depois de sua morte, adotou seu nome como símbolo de inovação disruptiva em energia. Tesla nunca quis ser lembrado como uma marca de carros, mas talvez ele apreciasse o simbolismo. Seu nome, mais de 80 anos depois, ainda associado à ideia de romper com o status quo energético. Em 1943, quando Tesla morreu sozinho num quarto de hotel, as tecnologias que ele propunha eram consideradas impraticáveis, até pelos próprios especialistas que avaliaram seus documentos confiscados. O que mudou não foram as ideias. Foi a ciência de materiais, a capacidade computacional e o volume de capital disponível para apostar em tecnologias de longo prazo. Ímãs supercondutores que Tesla nem poderia imaginar hoje tornam reatores de fusão menores e mais baratos. Sem eles, muitas dessas conquistas simplesmente não existiriam. Também mudou o contexto político. A urgência das mudanças climáticas tornou energia limpa uma prioridade global, algo que não existia da mesma forma na época de Tesla. O que antes era visto como utopia de um inventor solitário hoje é tratado como necessidade estratégica por governos e corporações ao redor do mundo. Mas eu preciso ser justo aqui. Nem tudo é conquista. A fusão nuclear comercial ainda está, na melhor das hipóteses, a uma década de distância. A energia sem fio em escala planetária que Tesla imaginou ainda não existe. E interesses econômicos ligados à infraestrutura energética atual continuam sendo uma barreira real, exatamente como vimos no episódio anterior sobre o FBI. Se olharmos com honestidade, o legado de Tesla é feito de duas partes que coexistem: conquistas reais e promessas ainda não cumpridas. As conquistas são inegáveis: carregamento sem fio funcional, microrredes operando, e a fusão nuclear avançando mais rápido nos últimos 5 anos do que nas 5 décadas anteriores. Graças a avanços como microrredes inteligentes e reatores de fusão, estamos construindo um futuro energético sustentável. As lacunas também são reais. Energia verdadeiramente gratuita e ilimitada, do jeito que Tesla descreveu, continua sendo uma promessa não cumprida, pelo menos por enquanto. Talvez a pergunta certa não seja se Tesla estava certo ou errado. A pergunta certa é: quanto tempo a humanidade ainda vai levar para terminar o que ele começou? E talvez essa seja a verdadeira lição do dossiê Tesla. Visão sem recursos é ficção, mas visão com tempo suficiente, às vezes, se torna inevitável. Chegamos ao fim do dossiê Tesla. 5 episódios, uma vida inteira de genialidade, sacrifício e visão. E uma pergunta que continua em aberto até hoje. Vimos a torre cortada por falta de financiamento. Vimos os códigos ancestrais. Vimos o oscilador que quase derrubou Nova York. Vimos o confisco do FBI na noite da sua morte. E agora vimos o presente. Uma humanidade que, lenta mas seguramente, está caminhando exatamente na direção que ele apontou há mais de 100 anos. Nikola Tesla morreu pobre e esquecido e com seus documentos confiscados. Mas suas ideias sobreviveram a tudo isso. E talvez essa seja a vitória que realmente importa. E assim terminamos a série Dossiê Tesla. Obrigado por terem caminhado comigo por essa história incrível. Me conta nos comentários qual desses 5 episódios mais te surpreendeu.
Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha com alguém que precisa conhecer essa história e se inscreve no Foco Total 72, porque tem muito mais ciência e mistério vindo por aqui. Até a próxima!